Meus amados, convido você a abrir suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, nós vamos estar lendo a partir do versículo 25. A partir do versículo 26, perdão. Lucas 1, 26, diz assim: No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz. E de onde provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou... Perdão, amados, eu pulei aqui uma página. Deixa eu voltar aqui o versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, e lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre, e sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com algum homem. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, pois isto também é ente santo que há de nascer, será chamado o Filho de Deus. O versículo 36. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Naqueles dias, desposando-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança que lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Palavra de salvação, damos todos. Graças a Deus. Aleluia. A igreja pode se sentar. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Igreja, você pode cantar esse refrão? Quão grande é o nosso Deus. Veja a história que foi lida agora pelo nosso pastor. A criança que ela esperava, que Isabel esperava, se agitou no ventre quando soube que Maria estava esperando o nosso Deus, Jesus, a promessa, o nosso Redentor. Abre a tua boca esta manhã e declara quão grande é o teu Deus. Quão grande
hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Contarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Pai, por esse momento, por estarmos aqui nesse templo, nesse dia, Senhor. Sabemos que foi o Teu chamado irresistível que nos traz aqui nessa manhã para Te adorar, para engrandecer o Teu nome, Pai. Que essa manhã seja uma manhã especial em nossos corações, que nós possamos receber mais de Ti, aprender mais de Ti, Senhor Deus, que nós possamos sair daqui avivados, Pai, com a Tua verdade, com a Tua palavra, nos ensinando, nos exortando e nos motivando a permanecer e a continuar. Que assim seja nessa manhã sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Eu pedi que vocês permaneçam com as suas Bíblias abertas. A gente vai estar passeando pelo texto que foi lido de Lucas. E compartilhar com vocês sobre esse texto, né? Trazendo para hoje uma mensagem especial também direcionada mais às mulheres, mais às mães, mas tenha certeza que essa palavra não vai só chegar ao coração dessas mulheres e dessas mães. Essa palavra também ela é para vocês homens, para vocês pais, para vocês filhos, para os filhos que já têm filhos, para os filhos que são jovens, que ainda não têm filhos. Mas essa palavra, eu tenho certeza que ela vai abranger a nossa mente e o nosso coração, né, a chegar ao lugar certo para aquilo que o Senhor quer falar a mim, aquilo que Ele quer falar a você. Lá em Jó, no capítulo 33, verso 4, diz o seguinte: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E esse versículo, ele traz para a gente que o sopro de Deus, né, ele foi soprado a nós, e foi esse sopro que nos deu vida, né? Quando Deus nos criou, Ele soprou em nossas narinas. Então, o Espírito de Deus, Ele habita em nós. E a gente precisa entender isso muito bem, para que a gente possa também entender essa mensagem. O Espírito de Deus, Ele habita em mim, Ele habita em você. Foi Deus quem nos fez e soprou em nós o seu Espírito. E por isso nós temos vida, né? Nós não vivemos por acaso, nós não nascemos de um acaso, nós não nascemos de uma progressão, né? De uma teoria. Mas nós nascemos porque Deus soprou em nós a vida. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente precisa trazer a nossa consciência que nós somos um corpo que é morada do Espírito Santo. Então, na minha vida, na sua vida, o nosso corpo ele é templo e é morada do Espírito Santo. E quando a gente colocar isso agora na nossa mente, vai ficar mais fácil a gente entender melhor essa mensagem de hoje. Sendo nós criação do Senhor e sendo nós temos vidas e sermos seres viventes aonde o Espírito Santo de Deus habita em mim e você, isso significa dizer que nós temos uma conexão com Deus e essa conexão com Deus ela é externada para a gente na vida, no mundo. Então, nós somos conectores
de um Deus que é vivo, de um Deus que é santo, de um Deus que fala através de nós, de um Deus que age através de nós, de um Deus que nos direciona a fazer aquilo que é certo, a sua vontade. E isso também, em contrapartida, traz para a gente uma alegria, uma estabilidade, um sentimento de existência, de uma existência que não é inválida, mas de uma existência que é permanente. A gente começa a entender o sentido da vida a partir do momento que a gente entende que esse Espírito Santo de Deus, ele está conosco e esse Espírito Santo de Deus, ele nos conecta diretamente com o Senhor. Então, nós só conseguimos ser felizes e sentir prazer na vida, sentir preenchido, conectados, quando nós estamos conectados verdadeiramente com esse Espírito Santo, cumprindo o nosso papel, né, a qual nós fomos criados. Lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 8, diz assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formou. E depois o Senhor, ele fez a mulher também. Quando o Senhor criou a mulher, ele criou a mulher dizendo que não era bom que o homem estivesse só, e dessa forma ele fez uma mulher para ficar do lado do homem, para ser sua auxiliadora, para estar em conexão também com esse Deus, porque o corpo dela também é templo e morada do Espírito Santo, mas também em conexão com esse homem ao qual Deus preparou para essa mulher. E eu quero dizer hoje aos casados que o seu marido que está do seu lado, a sua esposa que está do seu lado, foram pessoas que o Senhor criou e preparou, né, para estar ao seu lado, para que vocês dois juntos cresçam nessa espiritualidade, nessa conexão e cumpram o papel de vocês agora não só de uma forma individual, mas também de forma conjugal, aonde vocês unidos exercerão grandes coisas em prol do reino do Senhor. Nós fomos criados com propósito, nós, mulheres, fomos criadas para ser auxiliadoras, vocês, homens, foram criados para ser o sacerdote do lar, e junto com tudo isso, nós nos conectamos com Deus e assim formamos uma família para criar os nossos filhos e harmonizar a nossa casa. Nós, mulheres, de uma forma especial, peculiar, até falei sobre isso ontem, fomos formadas para harmonizar, para organizar, para colocar as coisas no lugar. Esse é o jeito especial na nossa essência feminina. Lá em João, no capítulo 6, verso 63, diz assim: O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Então, a gente entendendo dessa forma, a gente precisa ver que o Espírito dá vida, e é por esse Espírito da vida que nós devemos ser guiados, que nós devemos viver, porque as palavras que vêm através de nós, vinda do Espírito, vinda dessa conexão que nós temos com Deus, é palavra de vida. Mas quando nós nos deixamos ser produzidos pela vontade da carne, por aquilo que nós queremos no nosso coração, nós não produzimos nada do que se aproveite, né? E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra do Senhor. Então, todas as vezes que nós agimos com a nossa carnalidade, com a nossa vontade, com o nosso próprio eu, nós estamos desenvolvendo coisas que não vai se aproveitar em nada. Porque tudo que vem da carne é passageiro, mas tudo que vem do Espírito é eterno. Então, para que a gente possa viver essa mensagem, eu e você, nós precisamos agora, nessa manhã, entender essa questão da vida do Espírito Santo vivendo dentro de nós e liberar essa essência de vida para onde a gente for, né? Porque é através da minha vida, é através da tua vida que essa geração ela vai conhecer esse amor de Deus, ela vai conhecer esse Espírito Santo vivificador na nossa vida. E essa geração, através das nossas vidas como pais, como mães, como jovens cristãos, vão começar a direcionar e contagiar e impactar essa geração através desse amor e desse Espírito que vive na minha vida e na tua vida. Assim eu creio. Então, a exemplo de Maria, no texto que foi lido hoje,
a gente vai ver uma coisa incrível acontecer. Capítulo de Lucas 1, que a gente leu, versos 41 e 44. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Logo que sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Ah, minhas amadas e meus amados, eu fiquei pensando nesses versículos. Já pensou se todas as vezes que nós chegássemos perto de alguém, essa pessoa sentisse dessa forma a presença do Espírito Santo, ao ponto do seu coração se agitar de alegria? Quando Isabel ouviu a voz de Maria, o bebê que estava no seu ventre se agitou de alegria. Isabel sentiu uma presença diferenciada. Isabel começou a sentir uma presença que traz alegria ao seu coração. E eu fico pensando, se eu e você, nós fôssemos pessoas que tivessem essa verdade e essa consciência de que o Espírito Santo, ele habita em nós e ele traz vida, todas as vezes que nós nos aproximássemos de alguém, essa pessoa sentiria, de fato, a presença do Senhor. Isso não é uma coisa exclusiva para acontecer na vida de Maria e de Isabel, isso é uma coisa favorecida a todos nós que somos filhos e filhas do Senhor. E que tomamos essa palavra como posse nossa. Nós somos filhas, nós somos filhos do Rei, do reino. E dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Então, em todo lugar que eu chegar, esse Espírito Santo de Deus vai estar presente na vida das pessoas que estarão ao meu lado. Já imaginou isso, se todas as vezes que você se aproximasse de alguém, essa pessoa sentisse a presença do Espírito Santo? Que grande impacto eu e você causaria nessa geração. Que grande impacto a nossa vida influenciaria essa geração. Eu não posso falar a nível mundial, mas eu posso falar no nível ao qual nós nos inserimos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rua, nos nossos amigos, nas nossas viagens. Aonde nós fôssemos, essa presença também está. Aonde você estiver, a presença do Espírito Santo está. Não é só aqui nesse templo, não é só no momento que você vem no culto. É em todos os lugares, em todo o tempo. Não só Maria deve ter esse exemplo de vida, mas esse exemplo de vida de Maria, ele vem através das nossas vidas, para que as pessoas possam ver em você, Laís, essa presença, em você, Luziete, essa presença, em você, Fátima, essa presença, em você, Marcela, essa presença, em você, Leide, essa presença, em você, Luz, essa presença. Essa presença do Espírito Santo de Deus, ela deve permanecer na nossa vida. E aonde você chegar, Júnior, Valceli, Daninho, Julierme, Wellington, essa presença deve contagiar. Eu citei alguns nomes, mas são todos os nomes, são todas as pessoas. Nós devemos caminhar de tal forma que quando nós chegarmos no lugar, a presença de Deus também possa ser manifesta através das nossas vidas. Sabe, se as pessoas recebessem com a nossa presença a porção daquilo que nós temos recebido durante a nossa vida em Cristo, com certeza, quando nós nos aproximássemos de vidas, essas vidas receberiam através de mim e de você o consolo, a cura, o amor, a força, o ânimo, a coragem e a vida. A vida. E que tal a gente começar a liberar essa essência da vida que habita em mim e que habita em você e começar a influenciar as vidas aí fora, as vidas que estão ao nosso redor. Então, é sobre isso que a gente vai refletir nessa manhã. Como é que a gente vai influenciar essas vidas através da nossa vida no Espírito Santo? E para influenciar através da essência de vida que habita em nós e transformar realidades em sua geração, você precisa, em primeiro lugar, perceber e descansar no Espírito Santo sobre você.
Você entende que o Espírito Santo está em você, que você é casa, que você é morada de Deus? Então você precisa perceber isso. Você precisa entender, eu carrego comigo o Espírito Santo. Eu carrego comigo uma porção do Senhor. E eu carregando essa porção do Senhor, eu preciso descansar. E eu preciso descansar no Espírito Santo que habita em mim. Nos momentos bons, nos ruins, nos difíceis, nos ansiosos, no mais atropelosos que possam existir na nossa vida, eu preciso descansar. E nesse capítulo de Lucas, o verso 35 diz assim: o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Gente, eu nunca tinha despertado para isso, e isso não foi uma percepção minha, mas foi de uma pregação que eu vi. E eu achei fantástico. Que antes do Pentecostes acontecer e o Espírito Santo de Deus descer sobre os apóstolos que ali estavam e sobre a igreja de Cristo, ele já tinha sido derramado em Maria. Maria foi a primeira pessoa que recebeu o Espírito Santo, antes de qualquer outra pessoa dentro dela. Isso é fantástico. A gente vai, além da nossa cabeça, se reportar a isso e imaginar o quão sublime é ser mãe, é carregar alguém no ventre. Quando nós estamos gerando alguém no nosso ventre, nós estamos gerando alguém que é inteiramente obra do nosso Deus, embora não tenha sido concebido da forma como foi com Maria, mas esse presentinho que habita na nossa barriga, quando nós somos cristãs, mães cristãs, pais cristãos, nós começamos a gerar não apenas um filho meu, um filho seu, mas um filho de Deus no nosso ventre. A primeira coisa, antes de tudo, é saber que Deus deu a vida a alguém através da minha vida e através da tua vida. E o que é que a gente vai fazer com essa vida? Como é que a gente vai gerar? Como é que a gente vai criar? E eu quero dizer para você nessa manhã, mãe, respira fundo, se acalma, descansa. Sente essa presença do Espírito Santo na tua vida. Sente o quanto você verdadeiramente é alcançada por Deus. Se acalma, descansa. O Espírito Santo de Deus está sobre você, o Espírito Santo de Deus está com você. Sinta essa presença e aprenda a confiar e a descansar no Senhor. E essa palavra, eu estou falando mãe, mas é para todos nós. Nós precisamos entender essa essência do Senhor em nós. Em segundo lugar, nós precisamos ter uma vida rendida ao amor de Deus. Lá em Lucas 1:38, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, Maria, ela sabia quem ela era, ela sabia que a vida dela tinha propósito, ela sabia que o Espírito Santo habitava nela. Maria era nova, mas não tutubiou. E ela disse, eu percebo, eu descanso e eu me rendo. Em algum momento do texto a gente vai ver que ela se assustou. Mas quando ela entendeu o propósito, ela se rendeu a esse propósito, ela obedeceu o propósito e ela descansou no Espírito. Não havia muita coisa além disso a se fazer. Maria não permitiu que os seus medos, as suas ansiedades, os seus achismos tomassem conta do seu coração e da sua vida, mas ela se rende àquela proposta que lhe foi colocada. E o Espírito Santo de Deus diz, olha, espera e veja, vai acontecer, veja o que eu vou fazer. O Espírito Santo trabalha na nossa vida de diversas formas, e eu e você, a gente sabe esperar, a gente tem esperado. Quando Deus se revela para nós, e quando nós estamos angustiados, perturbados, desejosos de algo, e o Senhor diz, olha, espera, espera. A gente sabe esperar? Olha, eu tenho certeza que não. Nós mulheres, nós não conseguimos esperar, nós não temos paciência para a espera. A gente precisa desejar isso.
A gente precisa pedir a Deus um coração que confia, um coração que espera, um coração que exerce paz enquanto espera, porque a gente fica querendo fazer a parte de Deus. Eu me lembro que, quando eu estava grávida de Williane, era no início dessas questões aí de ultrassom e tal, para descobrir o sexo do bebê. E eu e Júnior, a gente decidiu não saber o sexo do bebê e pronto. E as pessoas ficavam, como assim, não sei o que lá. E a gente não quer. E hoje em dia eu vejo quando as pessoas estão com 3 meses, 4 meses, já estão desesperadas. A gente não tem mais a paciência da espera, da novidade, da alegria, do equilíbrio que vem nas nossas vidas. O sexo do bebê, só porque a gente... E eu poderia citar muitos outros exemplos de coisas que nós não conseguimos esperar. Muitas vezes a gente quer comprar algo e a gente não tem paciência de esperar o tempo certo. Muitas vezes a gente está se interessando por alguém num relacionamento, mas a gente não tem paciência de esperar para ver se é essa pessoa certa. A gente não tem paciência, muitas vezes, para esperar o crescimento dos nossos filhos. Às vezes nós antecipamos algumas coisas na vida deles, porque nós não conseguimos esperar e somos alastrados pela influência que o mundo tem. Mas existem momentos na nossa vida que a gente precisa parar, que a gente precisa esperar, que a gente precisa silenciar. E o Espírito Santo de Deus está dizendo, ó, shh, shh, silêncio, se aquieta, espera um pouco, se rende à minha direção, se rende ao que eu estou falando. Eu acho que todas as mulheres deveriam, todo dia, ao se acordar, quando for fazer a sua oração, dizer assim, Espírito Santo de Deus, segura a minha língua. Segura a minha língua. E isso é, sim, específico das mulheres. Porque nós nos acordamos e já nos acordamos falando, já nos acordamos cobrando, já nos acordamos pedindo, já nos acordamos gritando. E a gente deveria fazer essa oração matinal. Senhor, segura a minha língua. Me ajuda a permanecer nesse dia com equilíbrio. E eu acredito que isso mudaria muitas coisas na nossa vida, no nosso lar. Quando eu e você aprendermos a nos render ao amor de Deus e a entender que Ele cuida de todas as coisas e a confiar nele, Ele agirá em nosso favor. E aí sim, Ele vai nos preparar, nos conduzir para que a gente possa agir da forma correta. E nos render a Deus não significa ficar de braços cruzados, sem fazer nada. Afinal de contas, frear a língua dá trabalho, não é não fazer nada. Afinal de contas, esperar o tempo certo é angustiante. Mas a gente precisa estar vencendo esses processos. Quando nós verdadeiramente decidimos nos render ao Senhor e obedecer, significa obedecer e agir conforme Ele está nos direcionando. Às vezes nós queremos uma coisa de um jeito e o Senhor está formando de outro jeito. Às vezes a gente quer ir para a direita, o Senhor está dizendo que a gente tem que ir para a esquerda. Então a gente vai começar a agir de acordo com aquilo que Deus quer, aquilo que Ele nos condiciona a fazer. Não significa ficar parado de braços cruzados, mas significa fazer a vontade de Deus. E em muitos momentos a gente vai estar falando assim, olha, Senhor, essa não é a minha vontade, mas eu entendo que é a tua vontade. Então me dá força para cumprir, para prosseguir, para obedecer, para continuar. Porque nós, como mulheres, como homens, como mães, como pais, como jovens, como adolescentes, nós precisamos ter um coração disposto a fazer a vontade de Deus, independente do que seja. Olha, hoje
É um dia bem difícil para mim e eu não queria pregar hoje. Eu peguei por obediência, estou aqui por obediência. E o Senhor, Ele já colocou muitas coisas diferentes daquilo que eu queria fazer de acordo com a vontade dEle. Hoje, por exemplo, eu tenho uma filha que está bem distante de mim e eu queria que ela estivesse perto. Foi difícil obedecer a Deus em relação a isso. E tem sido difícil o processo. Mas o Senhor direcionou o meu coração a educar a minha filha para viver uma vida em obediência a Ele e não a mim. E o que se cumpre hoje na vida dela é aquilo que Deus determinou para a vida dela. E apesar de doer no meu coração a distância, eu também me alegro porque eu sei que a minha filha foi conduzida para fazer a vontade do Pai. Ela não está distante de mim porque ela se distanciou da fé ou porque a gente tem um problema e a gente não está junto por isso. Ela se distanciou de mim porque ela está fazendo algo no qual eu plantei no coração dela, que foi obedecer a Deus em todas as coisas. Que o amor dela por Deus deve ser muito maior do que o amor dela por mim, pelo Pai ou por quem quer que seja. Saber que hoje ela completa 30 anos e ser Dia das Mães e a gente não estar com ela, fere o nosso coração. Mas ao mesmo tempo nós entendemos que é o consolo de Deus que faz com que a gente tome as direções da nossa vida de acordo com a vontade dEle. E quem quer ter um filho longe? E quem quer perder um filho? E quem quer não ter a mãe próximo? E quem deseja perder sua mãe? Mas os propósitos de Deus, eles precisam se cumprir nas nossas vidas e na vida daqueles a quem nós amamos. E muitas vezes nós vamos viver momentos difíceis, dolorosos, sim. Mas nós vamos em frente, confiando, e o Espírito Santo de Deus vai consolando e vai direcionando as nossas vidas e o nosso coração. E assim nós vamos indo, nem sempre pelos lugares que nós queremos ir, nem sempre pelas formas que nós desejamos, mas da forma como Deus quer, e a gente precisa ir. Então, descansar em Deus não é ficar sentado, mas é em cumprir a sua vontade, em fazer aquilo que está sendo proposto. A terceira coisa que nós precisamos entender é ser ousado e movimentar-se para o seu destino. Sair do lugar para o seu destino. O verso 39 diz: naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia. O agir de Deus, o rema de Deus, a direção de Deus, preparou Maria e dispôs ela a fazer aquilo que o Senhor estava mandando. Essa palavra dispôs, ela significa levantar-se do descanso, sair do lugar, se apressar para o seu destino. Eu e você, nós precisamos estar preparados, estar sensíveis à voz do Espírito Santo. A gente só vê em Maria a obediência da voz do Espírito Santo em todo o tempo. Uma hora dizendo, você vai conceber um filho, outra hora dizendo, agora vá para tal lugar. Obedecer, esperar, ir, seguir, agir, muitas vezes calar. Nem sempre as direções de Deus vai dar à minha vida e à sua vida as coisas que nós queremos e que nós esperamos. Nossos filhos nem sempre farão as nossas escolhas. Os nossos filhos nem sempre seguirão os planos que nós sonhamos para eles. Nem sempre se casarão com quem nós desejamos. Nem sempre terão a formação profissional que nós esperávamos e sonhávamos e muitas vezes financiamos para acontecer. Os nossos filhos nem sempre farão aquilo que nós desejamos. Mas como mães cristãs, nós precisamos entender e crer e descansar que, como nós temos ensinando no processo da fé, eles sempre farão aquilo que o Senhor
direcionar os seus corações. Não é isso que conta, minha gente. Não é o que a gente quer. Não é o que a gente direciona em relação à nossa vontade. O que vale de verdade na minha vida e na sua vida é obedecermos a Deus no que Ele nos manda. E assim os nossos filhos precisam nos copiar a obedecer a Deus naquilo que Ele nos manda. Muitas vezes nós vivemos e aceitamos aquilo que o Senhor preparou. Aliás, muitas vezes nós não aceitamos aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. E nem sempre a gente tem aceitado as coisas que o Senhor preparou para a vida dos nossos filhos. Porque nós olhamos para as nossas razões e as nossas vontades e nós queremos daquela forma. Mas entenda, mães, entendam pais, que se você verdadeiramente está educando o seu filho na presença de Deus, que você também esteja sensível a ouvir a voz do Espírito Santo conduzindo seu filho muitas vezes para um lugar que você não gostaria que ele fosse. Quarto lugar, buscar conviver com pessoas sensíveis ao Espírito Santo. Verso 40. Onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Sabe, meus amados, para onde Maria foi? Maria foi para a casa de alguém que ela conhecia, para a casa de Zacarias e Isabel. E eu fico pensando que nós precisamos conviver com pessoas que aqueçam o nosso coração com o Espírito Santo. Maria e Isabel ficaram juntas durante 3 meses. E eu fico pensando como deve ter sido bom aquele tempo daquelas 2 primas. Café da manhã, oração, jejum, devocionais. A alegria de ver sendo gerado na barriga o filho da promessa. Isabel já era idosa, estéril, mas agora grávida. O seu filho seria aquele a quem abriria o caminho para a vinda do Messias. 2 missões muito difíceis, 2 missões muito duras, de 2 mulheres que sabiam que estavam gerando filhos que não eram seus. Sabiam que em um determinado momento João Batista iria viver o propósito para o qual ele estava determinado. Maria também sabia que carregava em seu ventre o filho da promessa, o filho de Deus, aquele que salvaria a humanidade. Ambas carregavam filhos na barriga, alegres e felizes. Mas elas sabiam que eles não fariam aquilo que era da vontade dos seus corações. Existia um propósito sobre eles. Assim também existe um propósito sobre a vida dos nossos filhos. E nós precisamos nos alegrar e entender que nós somos geradoras, sim, de filhos e filhas. Mas todos eles têm um propósito específico para Deus. E essa deve ser a nossa maior alegria. De saber que os nossos filhos têm propósito em Cristo, que são chamados para mudar a sua geração. E eu fico perguntando com quem são as pessoas que nós estamos nos relacionando, quem são as pessoas que fazem parte da sua vida, da sua casa. Quem é que está no seu ciclo de amizade? Quais pessoas têm influenciado a sua vida, a sua rotina? Nós precisamos buscar o convívio com pessoas que tenham o Espírito Santo também, para que os nossos corações sejam aquecidos, porque quando um outro precisar de apoio, seja na alegria, seja na dor, seja na hora da fraqueza, ou até para fazer uma ação, você vai ter companhia. Você vai ter pessoas que têm a sensibilidade de escutar o Espírito Santo, que vai direcionar você quando você perder essa sensibilidade, que vai te ajudar a voltar à existência da essência da vida em Cristo e dizer, olha, irmã, não é por aí não, ó, a palavra de Deus, ela direciona a gente para isso. Olha, eu orei por você, o Espírito Santo de Deus me deu essa palavra para você.
São essas pessoas que nós precisamos conviver, passar a nossa rotina, buscar aconchego, quando os nossos corações estão enfraquecidos. Quando nós temos alguma dúvida, quando nós estamos passando pelo processo da adolescência com os nossos filhos, quando nós temos um problema no relacionamento conjugal, quando nós estamos aflitas, sem saber em que direção ir para tomar uma atitude, a gente ora, mas a gente tem alguém que a gente sabe que quando se aproximar dessa pessoa, ela também tem o Espírito Santo que vai aquecer o seu coração e que vai direcionar a sua vida, não para a sua vontade, mas para a vontade de Deus. Embora muitas vezes você entenda que a pessoa está discordando de você, mas você vai saber que aquela pessoa está sendo direcionada pelo Espírito, porque a presença do Espírito Santo de Deus habita nela. A quem você tem buscado apoio, consolo, conselhos? E de quem você tem esperado ações para te encorajar, para te dar apoio, para mudar a tua vida? Quinta coisa, alegrar-se com o cumprimento das promessas do Pai. Verso 45 diz: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Quando a promessa chegar na sua casa, quando a promessa chegar na sua porta, alegre-se com ela. Se alegre com as promessas de Deus cumpridas na sua vida, porque já tem muitas coisas que Deus falou ao seu coração que já foram cumpridas. Eu creio nisso. Você precisa se debruçar na palavra de Deus para que você possa ter promessas reveladas a você, a sua vida. Maria se alegrou ao ver Isabel grávida. E sabe, minhas amadas, Maria e Isabel viveram promessas que elas não desejaram. Não eram as coisas que elas esperavam. Maria não queria ficar grávida naquele momento. Mas ela carregava em si uma promessa de Deus e, por isso, ela carregou com alegria. Isabel não esperava mais engravidar na idade já avançada. Inclusive, quando a gente vai ler o texto, diz que Zacarias que orava para Deus. Eu acho que Isabel já tinha dito, estou conformada. A palavra não diz isso, é uma coisa assim que eu acho que ela já tinha se conformado com a situação, mas o marido dela orava por isso. Mas foram duas mulheres que foram chamadas para cumprir nelas uma promessa de Deus e elas se alegraram com aquilo. Mas não era vontade de Maria ficar grávida e talvez não fosse mais a vontade de Isabel também. Só que quando elas souberam que aquilo vinha da parte de Deus, era uma promessa de Deus, era algo que Deus havia determinado, elas se alegraram com isso. Então, muitas vezes vão existir coisas na minha vida e na tua vida que a gente não quer fazer, que a gente não quer receber, que a gente acha que a gente não está pronto, mas a gente precisa se alegrar, porque é promessa de Deus na nossa vida, porque é aquilo que Deus espera da minha parte, da sua parte. E a gente precisa se alegrar nessas promessas que são cumpridas em nós, através de nós, apesar de nós. A sexta e última coisa, nós precisamos viver em adoração diante do que está por vir. Verso 46, 47 diz assim: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu e você, nós devemos ter no nosso coração, a essência da vida para nos alegrar. Qual é a essência da vida? É o sopro de Deus, a vida, o Espírito Santo que habita em mim e você. E isso já deve ser motivo bastante suficiente para que nós vivamos alegres. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Outrora eu vivia aí na escuridão das trevas da morte. Agora eu passei das trevas para a maravilhosa luz, para a graça de Deus, a redenção salvadora. E isso deve ser o motivo da alegria de todas as mães, de todos os pais, de todos os filhos.
E nós precisamos viver em adoração naquilo que está por vir. O que é que está por vir? É Cristo que vai voltar para resgatar a sua igreja. E essa deve ser a esperança que queima no nosso coração. E nós precisamos viver essa alegria em adoração. Adorando ao nosso Deus que é santo, santo, santo. Mesmo nos momentos mais duros e difíceis da nossa vida. Porque não é o que a gente vive aqui na terra que está estabelecido como o fim de cada um de nós. Mas é aquilo que o Senhor traz para a minha vida e para a tua vida que estabelece quem nós somos. E a vida eterna que nós teremos com Ele. E se isso não for o suficiente para alegrar a sua vida, meu irmão e minha irmã, então que tipo de crente você tem sido? Precisamos ter uma canção na nossa boca. Eu preciso saber que o meu coração pensa sempre em algo para celebrar a Cristo. Está vindo a dificuldade, está vindo a dor, lembra, Cristo vai voltar. Ele vai vir me buscar. E essa vida eterna que eu vou ter com o Senhor, não haverá choro e nem ranger de dentes. E o lugar que Ele tem preparado para mim, eu sou tão pequena, tão limitada, que eu não consigo nem imaginar como Ele será. E isso deve trazer alegria ao meu coração, porque aqui na terra tudo vai passar. Inclusive a maternidade. Inclusive os nossos filhos, que muitas vezes a gente agarra com tantas garras, mas eles não são nossos, eles são do Senhor. Então cria o seu filho para o Senhor e não para si mesmo. A essência da vida que carregamos em nós traz a revelação do reino, dos céus e da terra. Quando eu abro o espaço para que o Espírito Santo seja muito maior e muito mais gerador dentro de mim, a minha mente ela está focada no que há no reino, no que há nos céus e em tudo que eu posso viver aqui de bom na terra, sabendo que nós somos peregrinos e tudo isso é passageiro. Quando Maria tem essa convicção de tudo que está acontecendo, Maria começa a cantar. E Maria canta não porque ela desejou engravidar jovem, carregando um filho na barriga, naquela fase, naquela idade. Não era o sonho de Maria. Maria queria se casar, ela estava se preparando para o casamento. Mas ela se alegrou por saber que nela estava presente uma promessa de Deus que salvaria a humanidade. Como é que você tem vivido a sua vida, minha irmã, meu irmão, diante de Deus e de tudo aquilo que Ele tem feito e derramado sobre a sua vida? O que de fato tem trazido sabor à sua vida, alegria ao seu coração? E como você verdadeiramente tem esperado viver essa vida eterna ao lado do nosso Deus, do nosso Pai? Como mães, nós precisamos mesmo nos alegrar na presença do nosso Deus, principalmente quando nossos filhos eles caminham para o caminho que é direcionado pelo nosso Deus e muitas vezes não por nós. E nós devemos ter a humildade de compreender que a vontade de Deus sobressai da nossa vontade como mãe e como pai na vida dos nossos filhos. Muitas vezes nós entendemos que a vida dos nossos filhos são a única coisa que nos move aqui na terra, que nos direciona aqui na terra. E nós esquecemos muito de entregar a verdade da eternidade ao coração dos nossos filhos. Nos preocupamos com o estudo, com a assistência médica, com as melhores roupas, com tantas coisas. Mas nós não entendemos que todas essas coisas que nós buscamos todo dia dar aos nossos filhos de uma maneira tão especial, ela daqui a uns dias não terá nenhum sentido para a vida. Seja porque chegou o dia da morte, seja porque nós entendemos que existe uma vida eterna e que essa é passageira. Mas nós investimos muito mais naquilo que é terreno do que naquilo que é eterno. Então nós precisamos mudar essa cultura dentro do nosso coração e nos alegrarmos com esse Deus que nos ama, que é o nosso Pai. E que, independente desse momento que nós passamos, nessa data comemorativa, onde muitos filhos choram porque não têm mães, onde muitas mães choram porque não têm filhos, ou porque perderam seus filhos, existem muitas mães que podem se alegrar por saber que, apesar de seus filhos não estarem perto delas, eles estão cumprindo propósitos que Deus direcionou. Porque existem muitas mães que não têm os seus filhos por perto, por questão de estar na droga,
na prostituição, na marginalização. Em tantas outras coisas, mães têm perdido os seus filhos, tanto terrenamente como eternamente. Nós precisamos nos preocupar em ensinar para os nossos filhos os valores que são eternos. A cultura do reino precisa ser engessada na vida dos nossos filhos. E para que essa cultura do reino seja engessada na vida dos nossos filhos, você, pai, e você, mãe, precisa viver essa cultura do reino na sua vida. Falar pode trazer alguns ensinamentos, mas fazer arrasta o seu filho para imitar você. Então não adianta, mãe, não adianta, pai, dizer faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. A sua vida precisa ser, filho, faça o que eu faço. Quando nós estamos centrados na essência da vida, quando nós carregamos conosco o Espírito Santo, nós temos a certeza e a convicção de que nossas atitudes levarão os nossos filhos ao propósito pelo qual Deus estabeleceu em suas vidas. E para concluir, eu quero desafiar vocês a fazer um cântico. E o cântico será o cântico de Maria, para que a gente possa entender a dimensão do quanto que essa mulher era templo do Senhor e quanto que ela entendia a essência da vida. Nesse capítulo de Lucas, capítulo 1 de Lucas, a partir do verso 46, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria, ela não estava esperando essa gravidez que caiu na vida dela, mas ela louva a Deus por todas as coisas. Ela louva a Deus por esse tempo. Ela louva a Deus por saber que carregava em si uma promessa que salvaria a humanidade. Que a nossa vida seja uma vida de cântico também. Que nós possamos nos alegrar como Maria por saber que dentro de nós carregamos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele leva a mensagem da salvação a todos aqueles que se encontrarem conosco. A todos aqueles que tiverem a oportunidade de ter um momento com você. E aí o Espírito Santo de Deus será apresentado. E o coração daquela pessoa vai se agitar, vai queimar através da tua presença. Não por quem você é, mas pelo Espírito Santo que habita em você. Que assim nós possamos nos alegrar em Deus, sabedores que nós somos úteis ao reino. E esse é um privilégio que Deus dá. Não a todos, mas a muitos. E que bom que nós estamos dentro desse processo. Que Deus nos abençoe. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche meu poder.
encha minha vida, Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero Derramar diante do teu altar. Espírito, encha minha vida, Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito,